Bom, gente, vou tentar ser bem explicativa nesse vídeo. Todos nós sabemos que para tirar um visto, a primeira coisa que você tem que ter é um passaporte. Um passaporte que é direito de qualquer cidadão ter o seu passaporte. É como se você estivesse tirando uma carteira de trabalho, uma identidade. Você vai até o posto, né, da federal, mais próximo da onde você mora, e tira o seu passaporte. Isso aqui é o início de toda a sua caminhada até que você possa ter seu visto. Bom, para você ter o visto, Geisa, eu indico que você contrate uma pessoa ou alguém próximo, né, que entenda de preencher formulários bem feitos, porque as histórias, elas têm que bater e tem que ser tudo muito concreto, muito correto. O que os Estados Unidos entendem? Como aqui é um lugar onde todos querem vir para morar, você tem que ter grandes vínculos no país que você está. Nós vamos aqui hoje falar de Brasil. Você tem que ter vínculos no Brasil. Você tem que ter um emprego, um trabalho fixo, uma carteira assinada. Você tem que comprovar. Gente, tudo que eu falar tem que ser comprovado e depois dito na entrevista. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Então, você tem que ter vínculos no Brasil, sejam eles emprego, imóveis, seu imposto de renda é muito importante, porque eles querem saber se você está vivendo bem no seu país de origem, ou se você quer tentar a vida em outro país. Então, tudo isso que você conseguir juntar de documentação, inclusive os vínculos familiares. Ah, eu estou indo sozinha, mas deixei meus filhos, minha mãe. Então, eles entendem que realmente você está vindo a turismo. Que, a princípio, gente, é disso que eu vou falar. Outras coisas que virão depois da sua decisão, depois que você estiver aqui nos Estados Unidos, aí é outra conversa, é outro papo. Nós hoje vamos falar de visto. Como facilitar a sua aprovação no visto, no Visa, para poder entrar nos Estados Unidos. Então, todos esses vínculos que você conseguir comprovar que você tem com o Brasil, vai facilitar a sua entrada aqui. Às vezes eu conheço muitas pessoas, e aconteceu na minha casa, inclusive, de pessoas que têm uma situação financeira, realmente não queria vir aqui para passear, me ver, tem uma condição financeira muito boa e não foi aprovado, porque ele não tinha nada no nome dele. Era tudo no nome do pai, da mãe, do irmão, enfim, ele não tinha como comprovar a renda dele. É uma pessoa muito jovem, então foi prorrogando isso, não foi fazendo o imposto de renda, não foi pegando o que era dele e atribuindo a ele mesmo, colocando no nome dele. Então, isso tudo vai contar muito para que você seja aprovado no visto. O vínculo, os vínculos que você tem com o seu país. E depois que você faz o passaporte e preenche todos esses formulários com todos os dados que eles pedem, eu digo que você tem que procurar uma pessoa que saiba preencher formulário, porque se alguma coisinha não bater no dia da entrevista ou alguma coisa for preenchida errada, você tem que agendar novamente e aí ali já fica um red flag, que a gente chama uma bandeirinha vermelha, porque as coisas não foram muito bem entendidas. Lembrando que o americano ele é muito sistemático, é preto no branco, é aquilo ou não é. Então, depois de ter o passaporte, repetindo, você vai preencher o formulário bem preenchido, com coisas, com elementos sólidos dentro do seu formulário, e você vai agendar, primeiro, o fingerprint, né, que é o... Você vai lá colocar as digitais, geralmente é em um dia, e no outro dia já é a entrevista no consulado. Então, até onde você vai para fazer a sua identificação, né, digital, isso tudo é muito tranquilo, ninguém precisa ficar nervoso. Mas quando você chega no consulado para fazer a entrevista, é a hora que a coisa fica um pouco... Às vezes, gente, muitas das vezes, você quer realmente quer vir passear, você quer vir ver um familiar, quer vir conhecer, entender como é o país, mas subentende-se que as pessoas ao seu redor, as pessoas que estão ali,
elas estão procurando uma nova oportunidade de vida aqui nos Estados Unidos. E isso às vezes deixa a gente no nervoso, porque eu tenho relato de pessoas assim que a pessoa quando consegue sai gritando, ou quando não consegue sai aquela família inteira chorando. Então, assim, é um lugar onde acontecem muitas emoções, porque ali está sendo decidido, né, a sua autorização para vir aqui para a terrinha do tio Sam. Então, a entrevista, eu aconselho a você levar sempre numa pastinha todos os documentos, tudo que foi colocado neste formulário, tudo que você tiver, coloque numa pastinha e responda tão somente o que lhe for perguntado. Você não precisa explicar além daquilo que lhe é perguntado. Porque o cônsul, né, a pessoa que está fazendo a sua entrevista, se ele tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, ele vai direto naquele ponto, vai te perguntar, você responde e ele vai analisar se aquilo ali, se a sua resposta foi satisfatória para ele. Então, nessa hora que você tem que ter muita calma, você tem que, né, expor, né, que você, sua intenção é sempre turistar. Existem milhões de outros tipos de visto, gente. Visto de trabalho, visto de estudante, visto disso. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista em visto. Eu sei como eu tirei meu visto, eu sei como as pessoas que... Minha mãe, as pessoas ao meu redor, amigos, como isso funciona. Porque eu já disse para vocês, eu tirei o meu visto com 14 anos por uma escola de inglês, que era uma excursão que vinha para cá. Eu acho isso uma ótima, excelente opção também para quem quer tirar o visto, uma excursão, porque ali todas as pessoas já conhecem o trâmite, já facilita mais, né, todo o processo, já sabe o que deve, o que não deve colocar, o que você deve ou não falar, como falar. Então eu acho que a excursão é uma excelente oportunidade para o primeiro visto. E depois, para renovar, antes eram 5 anos a validade do Visa, agora são 10 anos. Para renovar, eu nunca deixei expirar. Então, quando estava para expirar, um mês antes, eu já agendava para fazer a minha renovação do meu visto. E daí já se vão 33 anos, né? Fazendo essa renovação. E sempre tem a entrevista, mesmo na renovação, tem a entrevista. Então, é manter a calma, falar o que é necessário, falar o que é pedido, falar o que é o suficiente para eles e falar a verdade, né? Porque com a mentira a gente se enrola. Então, falar a verdade, de preferência ter uma data para vir e uma data para voltar, um bilhete comprado, isso ajuda muito. Você já tem uma reserva de hotel, né, nesse período que você vai ficar hospedado aqui, isso também é muito importante, porque eles entendem que você vai vir e vai voltar tranquilamente, passear e rezar, pedir a Deus, orar, para que o agente da imigração, né, esteja num bom dia e te dê essa autorização para entrar aqui nos Estados Unidos. Eu digo sempre, depois que você tem a primeira autorização, hoje são 10 anos, né? E se você fizer tudo certinho, vier, voltar nas datas que você realmente informou a eles, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você ficar aí, já é outro caso a se conversar em outro momento. Então, essa renovação automática, você não deixar expirar o seu visto, eu acho que é bem válido. E depois que uma mãe, um pai tem, é mais fácil os filhos tirarem, ou a família toda, né, juntas, vou para Disney, né, como é a vontade de muitos, a maioria é conhecer a Disney. Então, você comprovar que você pode ficar aqui, que você pode gastar dinheiro aqui, porque eles estão preocupados com isso. A preocupação deles é isso. Eles têm as coisas aqui no Brasil e estão indo para gastar dólares nos Estados Unidos. E, gente, depois que isso resolver, tudo bem, tudo certo, mas tem a chegada aqui. A chegada, você ter um Visa, deixa eu mostrar aqui para vocês.
você ter um Visa, que é esse documento, né, que é o seu visto, ele não é certeza absoluta. Por que você tem 2 passaportes, Geisa? Porque o meu Visa, ele é de 10 anos e o passaporte, ele expira em 5 anos. Então, eu tenho que andar com o passaporte atualizado e com o Visa que ficou no passaporte antigo. Então, tem sempre que andar com os 2. Isso é totalmente normal e acontece muito. Então, depois que você chega aqui, você vai passar pela entrevista, né, do consulado, na entrada do aeroporto, onde você vai fazer a sua imigração. E ali, mesmo você tendo Visa, eles podem entender que existe algo que não está batendo, eles podem achar que você não está vindo a turismo, eles podem achar que você está carregando muita mala e te fazer muitas perguntas. Inclusive, tem a tal dita salinha, que você pode ser levado até lá para eles colherem mais detalhes a respeito da sua vinda, do que você veio fazer, qual a sua intenção. E ter muito cuidado, né, gente? Se você tem algum tipo de conversa em telefone, de vir para ficar, de vir para morar, eles vasculham tudo. Eles sabem tudo. E eles têm autorização de abrir o seu celular. Então, tome muito cuidado com conversas que você tem, porque às vezes você faz isso até por curiosidade e isso acaba prejudicando a sua entrada aqui no país. Então, tome muito cuidado com e-mails, com grupos de Facebook que você fala sobre esses assuntos, com WhatsApp, com pessoas que você se comunica daqui dos Estados Unidos. Tome muito cuidado com isso, porque eles olham mesmo. Se eles duvidarem, se eles tiverem alguma dúvida da sua entrada aqui no país, eles vão olhar. E se eles acharem balbal dali mesmo, você volta para o Brasil e você tem que aí cumprir um perdão, que a gente chama de 10 anos, e talvez nunca mais, por essa infração, você consiga retornar aqui para os Estados Unidos e fazer seus passeios, enfim, tudo que você sonha conhecer, o Mickey e a Minnie, né? Fazer comprinhas, comprar coisas que vocês acham que são baratas. Tem muita coisa barata, sim, mas o dólar a 5 fica um pouco difícil. Então, você entrou nos Estados Unidos, parabéns, deu tudo certo, que você ame esse lugar, que você aproveite bastante com a família. Agora, temos um detalhe. Vocês sabiam que agora, vindo daqui dos Estados Unidos para o Brasil, o americano tem que ter o visto para entrar no Brasil? É isso mesmo. Meu marido, como vocês sabem, é americano e nós fomos atrás, porque a gente sempre vai todos os anos para o Brasil. E a partir, eu vou falar aqui com vocês para pegar os dados bem certinhos e não errar, a partir de abril, né, o visto vai ser, me perdi na palavra, obrigatório. Vai ser obrigatório ter visto para entrar no Brasil. O americano vai ter que ter visto. Ah, Geisa, mas eu tenho passaporte brasileiro e tenho dupla cidadania, sou americana e brasileira. Gente, aí você não precisa, né? Porque você tem o passaporte para entrar no Brasil e o passaporte dos Estados Unidos. Não precisa nem para lá nem para cá, pelo amor de Deus. Mas ele só tem o passaporte americano. E ele ser casado com uma brasileira não dá direito nenhum a ele de entrar no Brasil hoje. Ele tem que realmente passar por todo o processo de visto. Existem 2 tipos. Eu conversei diretamente com o consulado de Orlando, consulado brasileiro de Orlando, para trazer essas informações para vocês. Existe o visto, que é pelo tempo. Ah, meu passaporte está válido por mais 2 anos, 3 anos. Esse visto que é de acordo com o tempo da validação do seu passaporte, né, que custa $80,90, transferindo a R$397,47. Então, existe esse vídeo que você preenche online, mas confesso para vocês, não é fácil, não. É tão difícil quanto me disseram, porque isso há anos atrás aconteceu. Aí não sei no governo de quem isso foi extinguido. Não vou falar porque eu não vou falar bobagem. Foi extinguido e agora retornou novamente a obrigatoriedade do americano ter visto para entrar no Brasil. Então,
Você preenche um formulário super extenso para vocês verem. Eu e o Brian, a gente não conseguiu fazer o formulário. A gente não conseguiu. Nem em inglês, nem em português, nem em chinês, nem em japonês. Então, o que que eu fiz? Liguei pro consulado e falei, olha, nós não estamos conseguindo concluir, porque eles pedem muitas coisas. A gente quer ter um visto, mas a gente não tem data para ir ao Brasil. A gente vai quando nossa agenda permite. E eles já querem passagem de ida e volta, eles querem que você tenha um cartão de crédito no mínimo de $2.000, eles querem ver seu extrato bancário dos últimos 3 meses. Isso do americano, tá, gente? O americano quer ir morar no Brasil, o americano vai para gastar, o americano vai fazer turismo. Mas vamos respeitar. Se de aqui para cá é pedido, daqui para lá também eu acho que tem todo o direito de pedir. Mas o que eu achei muito difícil fazer o formulário. E tem a outra opção de visto, que são o de 10 anos também, né? Como o que a gente faz no Brasil para eles, que custa $185. E você tem que comparecer ao consulado com todos os formulários preenchidos, com toda aquela documentação que eles pedem, foto do tamanho do passaporte, e você tem que ir para uma entrevista. Então, quando a gente passar por esse processo, eu vou saber falar melhor para vocês como que foi. Se foi complexo, se foi chato, se foi, sei lá, ou se foi muito fácil, muito de boa. Então, a gente ainda não passou por isso, mas a gente está nesse processo de juntar documentos para poder ir a Orlando, que é uma viagem para mim, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Então, não é sempre que a gente tem esse tempo. E agendar online a entrevista e não sei como a gente vai explicar, porque a gente não tem passagem, a gente só precisa do visto, mas a gente precisa ir a qualquer momento. Eu tenho família. E aí, se acontece alguma coisa, eu preciso ir no Brasil, o Brian fica para trás. Não deixo, não. Deixo, não. Então, a gente está nesse processo e eu volto em outro vídeo para dizer para vocês como foi, né, o visa do Brian, o Brian tirando o visto para ir para o Brasil comigo. E eu vou deixar um trecho de um vídeo de uma querida, da Dani Azeredo, que tem uma novidade para facilitar a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Vai aí, Dani, conta pra gente essa novidade para passar um pouquinho mais rápido por todas essas turbulências no aeroporto. Oi gente, tudo bem? Dani aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te atualizar sobre imigração, na verdade sobre a facilitação na entrada dos Estados Unidos por cidadãos brasileiros. Isso mesmo. Dani, como assim? Como que funciona? Até porque muitos têm medo da imigração, né? Quando chegam no aeroporto aqui nos Estados Unidos e precisam fazer a imigração, muitas vezes a imigração é bem tranquila, outras vezes ela é tensa. A questão é que cidadãos brasileiros, eles estão agora, ou melhor, eles podem, né, ter uma entrada muito mais facilitada nos Estados Unidos. Tudo isso porque o Brasil entrou naquela seleta lista de países que são membros, ou melhor, que podem fazer parte do programa Global Entry. Então, para você conseguir, você, cidadão brasileiro, conseguir uma entrada mais facilitada nos Estados Unidos, você precisa ser membro do Global Entry. O Brasil faz parte, então qualquer cidadão brasileiro pode fazer a inscrição no Global Entry. A inscrição é online, custa $100 por pessoa, isso é bem importante. E quando você faz a inscrição online, eles vão te pedir algumas informações e você vai agendar uma entrevista presencial. Nessa entrevista presencial, o oficial vai fazer algumas perguntas para você, vai tirar fotos, impressões digitais e aí você vai virar membro do Global Entry, você vai ter um membership. Esse membership, ele vai ser válido por 5 anos e após esses 5 anos você pode fazer a renovação diretamente no site, tá? No site eu coloquei aqui, é o Trust Traveler Programs. Então, através desse site, você consegue fazer a renovação do seu Global Entry. Então, de uma forma bem geral, cidadãos brasileiros, sim, vão ter uma entrada muito mais facilitada nos Estados Unidos, até porque os benefícios do Global Entry são o seguinte: não tem fila, não tem papelada, acesso a benefícios de entradas em outros países, sim, porque tem também Global Entry em outros aeroportos pelo mundo também, além de estar disponível nos principais aeroportos dos Estados Unidos. Tem um tempo de espera bem reduzido, perto do tempo de espera que a gente sofre ao entrar na imigração aqui nos Estados Unidos, que são filas quilométricas, dependendo
dependendo do aeroporto, né? Não vai ter isso, vai ter tempo reduzido. E também os cidadãos brasileiros que virarem membros do Global Entry também vão ter a elegibilidade para o TSA PREV, ou seja, aquela identificação mais rápida também na hora de você passar pelo aeroporto nos Estados Unidos. Então, neste ponto especificamente, tem vários benefícios que cidadãos brasileiros vão conseguir ter a partir do momento que eles pagam, então, esse membership de $100 para o Global Entry. A aplicação é online, viu, gente? Muito fácil, muito simples de fazer mesmo. E aí você vai receber uma notificação para agendar sua entrevista presencial. Mas, Dani, eu estou no Brasil, eu não estou nos Estados Unidos. Como que eu vou fazer essa entrevista presencial? Para quem está no Brasil e vai entrar nos Estados Unidos e já fez a sua inscrição online no Global Entry, já pagou a taxa tudo certinho, quando você entrar nos aeroportos, em um dos principais aeroportos aqui dos Estados Unidos, você vai direto para a seção do Global Entry e você pode agendar lá mesmo na hora a sua entrevista com o oficial também, para já ter o seu membership tudo certinho. Então facilita tanto para quem já está em solo americano e é cidadão brasileiro, quanto para quem está no Brasil e quer vir para os Estados Unidos e ser membro do Global Entry. E aí, gente, o que vocês acharam dessa ideia de passar, né, de ter essa aplicação que você pode fazer para que você tenha menos burocracia para entrar no aeroporto? Eu acho que tudo é válido quando é para ser tudo mais prático, né? E se ninguém deve nada a ninguém, ninguém tem problemas, por que não? Então, eu acho que os Estados Unidos aí deu um passo bem legal em termos de confiança e de facilitar nos aeroportos. E o que eu quero desejar para vocês aqui é que você consiga ter seu visto, que você faça a coisa certa, que você procure a pessoa certa e que você seja bem-vindo à terra do tio Sam. Welcome to United States e até o próximo vídeo. Bye!